o segundo maior artilheiro, o primeiro do Maracanã é o Zico, o segundo sou eu, né? E o Flamengo jogava mais, mas eu também joguei mais campeonatos do que o Zico, foi para fora, ficou mais tempo. Porque você jogava em São Januário, né? Que nós jogávamos muito em São Januário. Então, para mim, é motivo de orgulho, cara, ter vestido essa camisa e aí eu falo para essa geração que está iniciando, que deseja, que sonham, né, em ser um atleta profissional e ser um jogador de futebol, que eu acho que as coisas básicas são essas. E acho que em tudo na vida. Família, porque, porra, meu pai era mais caladão, mas minha mãe era fantástica, assim, nesse sentido. Então, aquilo que eu falei, nós nos encontrávamos, Vasco e Flamengo, preliminar, a gente estava ali. Meus pais estavam ali para me pegar. A gente ia embora para casa com o nosso carrinho e encontrava o pai do Zico e a mãe do Zico lá junto. Por isso que nós criamos essa relação, não só institucional, mas familiar também, que é um carinho, um respeito que a gente tem um pelo outro até hoje. Diferente do Júnior, né? O Júnior te quebrou muito, cara? O Júnior me quebrou no olhar. Olha que coisa, né? E eu também, né? Porque eu olhava para ele, e é o que eu estou falando, a gente teve essa coisa, né? De dentro do campo, uma antipatia, um negócio assim que tu vai explicar como. Mas era específico com o Júnior? Com o Júnior, cara. Que interessante. Eu olhava para ele assim, ele me olhava. Ih, marrentão esse cara. E pior, eu não falava nem ele e tal. Eu, porra, pensava, esse cara. Quem é esse cara, né? O que esse cara. Porra. Mas só o tempo foi mostrando pra gente, assim. Mas dentro do campo, até o período de jogador, mas a gente não tinha nenhuma rivalidade de pancada ou de jogo desleal e tal. Era olhar um pro outro e falar assim, porra. Não dá. Não deu, né? Não deu liga. Não deu. E aí, mais tarde, nós criamos, assim, através das mulheres, das esposas, dos filhos. Agora vocês moram no mesmo condomínio, né? Moramos no mesmo condomínio já há mais de 20 anos. E hoje eu posso dizer que é o meu grande amigo. É um cara com quem eu me relaciono super bem. A gente sai muito para as famílias. Hoje nós nos encontramos mais com os amigos, né? Porque as mulheres estão saindo sozinhas, aquele grupo para tomar um vinho e tal, e a gente tem essa coisa também de encontrar, tomar uma cerveja, bater um papo e tal. Legal. Então, hoje, eu posso dizer, da minha geração, são os caras com quem eu tenho uma aproximação. O Zico nem tanto, porque o Zico é Japão, né? Tal, Muito tempo no Japão. Mas a gente sempre fala. Agora, o Júnior, toda semana, praticamente, a gente está se falando. Cara, você acompanhou os campeonatos? Ainda viu o Vasco esse ano? Como é que é? Vi os campeonatos, claro. Vi e sofri pra caramba, né? Você sofre, não sei, a coisa do torcedor, simplesmente do torcedor, ou o cara que jogou, que viveu ali, que foi jogador, foi presidente e tal. Você tem uma ligação, não é só institucional, você tem uma ligação interna. Então, o Vasco vence, para mim, é bom, eu me sinto melhor. O Vasco perde, para mim, é um negócio... Sai de dentro da... É um negócio assim, essa é a explicação. Eu não fico legal, entendeu? E fico vendo o jogo, porra... Eu sempre falo para as pessoas, para mim era melhor jogar. Porque tu tem algum poder, né? Agora só assistindo. Você assistindo, você fica torcendo e fica na dependência de um e de outro e tal, mas até falando sobre isso, falando do Vasco, eu acho que o Vasco precisa, mais do que nunca, de voltar a ter uma relação institucional. Quando eu digo institucional, na parte administrativa do clube, as pessoas que estão envolvidas diretamente, seja presidente ou as pessoas que estão ali e que são Vasco, e que falam que são Vasco. A última eleição teve 3, 4 candidatos. A última eleição foi, assim, uma bagunça, né?
Não, bagunça também não, mas... Não, teve que foi justiça e foi tal, pra não sei o quê. justiça e tal. Tem essas coisas. E aí, não como exemplo, mas como exemplo, o Flamengo mostrou isso, porque o Bandeira foi no mesmo período que eu fui, quando fui presidente. Acho que ele ganhou uma Copa do Brasil e um Carioca. Mas fez um belo trabalho administrativo e que hoje acho que está colhendo, o Flamengo colhe frutos dessa boa administração e que deu seguimento. Infelizmente, no meu período, a coisa não aconteceu dessa forma. Nós conseguimos recuperar muita coisa do Vasco, mas na sequência isso foi colocado em segundo plano e a coisa não andou. E futebol tem uma máxima de que dentro do campo está ganhando, está tudo bem, tudo que bem. nem sempre, né? Sim. Isso acontece. Então, hoje eu acredito, até por ter vivido, e até eu sei que torcedores do Vasco muitas das vezes não entendem isso, mas eu reconheço hoje que o Flamengo tem o que tem e tem a estrutura que tem, porque foi colocado como prioridade e as pessoas que estavam de fora, ou então que eram oposição, ou que estavam querendo entrar no Flamengo, permitiram que o presidente que estava ali pudesse tocar a vida do clube. Deixaram o cara trabalhar. Deixaram o cara trabalhar. E que, infelizmente, hoje, se você me perguntar, hoje o problema do Vasco, qual é o problema do Vasco? Primeiro, sem sombra de dúvida, é administrativo, no que diz respeito a essa relação de pessoas que são até boas e competentes, que poderiam... a gente está aqui em 3 pessoas, nós poderíamos... Eu hoje sou o presidente, você vai estar acompanhando, você vai estar vivendo isso, vendo o que está dando certo, o que não está, o que pode ser feito. Você pode ajudar, que eu acho que esse é o caminho para que as coisas realmente dentro de um grande clube possa ser solucionada. A dívida do Flamengo era parecida com a do Vasco, do Botafogo, do Fluminense. E o Flamengo foi o último clube a entrar, assinar o TAC, no que diz respeito à área trabalhista e tal, mas cumpriu depois das suas obrigações. Eu estava cumprindo. Quando eu saí, deixaram de cumprir. Então, independente dessa coisa de paixão e tal, eu sou Vasco, eu gosto do Vasco e, acima de tudo, eu respeito o Vasco. E foi por isso que tu quis ser presidente? Por isso que eu quis ser presidente, por entender que eu poderia unir forças com todos que estavam ali em volta e que, infelizmente, isso não aconteceu.